Ó, o chefinho, gente, ó. O que você tá fazendo, chefinho? Ó, dirigindo o pato, ó. Aí, ó. Mas aí depois eu vou trocar, galera. Ó, pato 2. Chefinho tá. Ó, tá na direção aí, ó, chefinho, ó. Ó lá, gente, ó. Os outros patos, o chefinho tá. Olha ele aqui. Bora que bora. Pato amarelo. Beijo pro pessoal. Mais uma volta, chefinho. Dá pra mandar mais uma volta, pode ir? Falta quantos minutos? Tá 10 minutos. Falta 3 minutinhos. É, mais uma volta e nós já volta. Lá, ó. Lá tem o pato 3. Tem o pato 2. Chefinho tá aí.